acendei seu amor como fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu acho que é melhor ficar aqui no meio. Quem puder, pode sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos diáconos, Orlando e Joãozinho, seminarista, queridos irmãos que vieram das cidades vizinhas, sejam bem-vindos. Os queridos irmãos também das Minas Gerais, Deus abençoe. Quero saudar também no meio de nós, tem membros do Corpo de Bombeiros que estão aqui para caminhar conosco também, como devotos de Santa Rita de Cássia. E saudar você. Meus irmãos, nessa noite nós estamos aqui reunidos e, como em muitas noites anteriores e muitas outras caminhadas, nós nos colocamos em primeiro lugar diante do altar de Deus para celebrar o santo sacrifício do altar. O santo sacrifício redentor da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e com essa solenidade de Pentecostes, nós estamos concluindo o tempo pascal. E nós concluímos o tempo pascal celebrando justamente a Páscoa, o sacrifício redentor de nosso Senhor. A alegria dos nossos corações é estar na presença do Senhor. Espero que nós tenhamos já descoberto isso, que a nossa riqueza é Deus, que a nossa felicidade é Deus, que a nossa segurança é Deus, que Ele é o único que nos sustenta, que Ele é o único que nunca vai nos deixar, que Ele é o único que pode estar onde outras pessoas não podem nos acompanhar, mais íntimo de nós do que nós de nós mesmos. A alegria nossa é estar na presença do Senhor,
Viemos por causa de Santa Rita, sim, mas Santa Rita nos traz diante do altar. Santa Rita que contemplou o mistério pascal de nosso Senhor, e o nosso Senhor deu a ela participar também deste mesmo sacrifício, através não só do estigma, ali foi um grande sinal, um grande prodígio, do estigma na fronte, mas ela participou do mistério pascal de nosso Senhor, na sua vida, na sua infância, no casamento, como esposa, como mãe, como religiosa. Aos pés de Santa Rita tem os ramos, as palmas da vitória, e tem a tríplice coroa do martírio, apesar de não ter sido mártir, não ter derramado seu sangue, mas ela se derramou como oferenda de amor, de cuidado por Deus, por amor a Deus. Fez tudo pela sua mãe, pelo seu pai, fez tudo pelo seu esposo, fez tudo pelos seus filhos e fez tudo na vida religiosa. Aquilo que humanamente uma pessoa não conseguiria viver, Santa Rita viveu. E por que viveu? O ano passado, quando nós celebrávamos o dia de Santa Rita, eu dizia para os fiéis que estavam na capela de Santa Rita, eu dizia: não olhem para essa santa com dó dela, porque sofreu quando criança, porque sofreu como casada, porque sofreu como mãe, porque sofreu como religiosa. Não olhem para ela como uma coitadinha, porque essa mulher é uma mulher de fibra, é uma mulher de coragem, é uma mulher de fé, é uma mulher que se abandonou em Deus. E por que eu estou falando tudo isso de Santa Rita, nessa solenidade de Pentecostes? Porque aconteceu na vida dela aquilo que nosso Senhor prometeu para os discípulos: descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, vos dará poder para serdes minhas testemunhas. Completa nosso Senhor em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E aqui estamos nós, pela força do Espírito, e aqui estamos nós, renovados pela graça de Deus. Só Deus sabe quanto teve de luta para chegar até aqui. Só Deus sabe quantos desafios superados. Mas ninguém consegue segurar a graça de Deus. Ninguém consegue segurar aquilo que é de Deus. Ninguém pode colocar obstáculo ao Espírito Santo de Deus. Como fonte de água viva, achando um obstáculo, ele acha outro caminho. E assim o Espírito Santo fez no coração de Santa Rita. É assim também que o Espírito Santo faz em cada um de nós. Mesmo quando teimosamente nós colocamos obstáculo, o Espírito Santo acha seus caminhos para nos conduzir a viver a fortaleza que vem de Deus, não é nossa. Eu não estou dizendo que a gente não tem força, eu não estou dizendo que nós não temos capacidades, eu não estou dizendo que nós somos os coitadinhos, porque eu disse o contrário de Santa Rita. Mas só a nossa força não é suficiente. Só a nossa boa vontade não é suficiente. Só os nossos projetos, as nossas técnicas não são suficientes. O que é eficaz é Deus em nós, é nele que nós somos fortes. Olhem para a primeira leitura de hoje, que narra Pentecostes. Já começa pela manifestação do Espírito. Antes de aparecerem as línguas de fogo, que se repartiam e repousavam sobre cada um daqueles que estavam ali, Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo junto com outros discípulos. Antes disso acontecer, veio um vento impetuoso, um vento, como diz um cântico bonito do caminho neocatecumenal, um vento que move as portas. Sabe quando a gente é pego de surpresa e vem uma ventania e bate a porta da casa e bate a janela? Hoje são mais venezianas, né? Blindex. Mas antigamente, quando tinha as janelas, as portas nós temos, né? Mas então
bate as portas, bate, e a gente às vezes não percebeu que estava para mudar o tempo, ou o vento. O Espírito Santo vem como esse vento, não um vento que vem para castigar ou vem para estragar, mas vem para mover. É vento que impulsiona, é vento que faz com que a gente possa ir para a frente no mar da misericórdia de Deus. É assim que o Espírito Santo se manifesta no dia de Pentecostes, como o vento que move as portas, que impulsiona, que desinstala. Eu gostaria muito que você olhasse para a sua vida, e eu preciso olhar para a minha vida e perguntar se eu não estou acomodado, se eu não me sinto muito bem, obrigado na minha maneira de viver o meu catolicismo, de viver a minha fé. Tem muita gente que se acha numa zona de conforto, achando que já está fazendo a vontade de Deus, achando que já está cumprindo aquilo que Deus quer, e muita gente já diz, mas eu não sou tão ruim assim. Meus irmãos, nós temos que tirar a presunção do nosso coração e perceber que nós precisamos crescer. E o Espírito Santo vem como esse vento a nos impulsionar, a perceber, a nos fazer perceber que onde nós estamos, tá bom. Talvez hoje você é mais católico, você tem mais fé, você tem mais zelo, mais amor do que você teve há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Mas dizer que nós já estamos onde Deus gostaria que a gente estivesse, não, aí é presunção da nossa parte, é orgulho, é vaidade da nossa parte. O Espírito Santo vem como vento que impulsiona, mas preste atenção que o padre está dizendo, não é vento que machuca, não é vento que estraga, não é vento que atrapalha, é vento que move. Sem o vento, os barcos à vela ficam parados. Sem o vento do Espírito, nós ficamos estagnados. Nós não podemos estagnar, nós não podemos nos conformar de onde nós estamos. Deus quer que nós possamos ir além e crescer. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos aprofundar a nossa vida de santidade. O Espírito Santo é derramado sobre nós como vento impetuoso, como chama, para tirar essa frieza que nós trazemos no coração, frieza que vem desde lá da pandemia. Quantos de nós nos acomodamos, quantos de nós abrimos espaço para Satanás na nossa vida, quantos de nós permitimos que a ação do inimigo entre na nossa vida através de páginas, de sites que nós não deveríamos nunca ter acessado e deveríamos fugir. E gastamos tempo, e gastamos 12 horas, e 15 horas, e 20 horas numa semana, mas não temos coragem de gastar 15 minutos na oração por dia. E por dia às vezes gasta 6, 7 horas no celular. Eu não gasto isso não. Gasta sim. Vai lá no censo do teu celular e vê quanto de WhatsApp, quanto de Facebook você acaba gastando num dia só. São horas, não são minutos, são horas. Meus irmãos, o padre não está demonizando as redes sociais. O padre está dizendo que está faltando direção para nós. O padre está dizendo que nós estamos conformados, nós entramos numa zona de conforto, parece que sobrevivemos à pandemia, tá bom, então vamos continuar assim. Não, nós estacionamos, e quando nós estacionamos a nossa vida de fé e a nossa vida de santidade, eu tenho uma notícia triste para dar para você. Quando nós paramos, quando nós estacionamos, na verdade nós não estacionamos e nem paramos, nós regredimos. Toda parada, toda vez que nós permitimos que a nossa vida perca o ritmo ou ganhe ritmo, nós estamos retrocedendo, nós estamos voltando atrás. É vento que vem desinstalar, é fogo que vem aquecer, é fogo que vem inflamar o coração. Vocês lembram, nos primeiros dias da Páscoa, os discípulos de Emaús diziam, você percebeu que quando ele nos falava, o nosso coração pegava fogo?
Cânticos dos nossos avós, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vem inflamar, venha fazer pegar fogo o nosso coração, Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Talvez sejamos brasas, que já fomos brasas acesas, incandescentes, cheias de calor, cheio de brilho. Muitos de nós talvez seja hoje um carvão apagado, mas a boa nova é que, se você deixar, a igreja pega você e coloca no braseiro do coração de nosso Senhor, coloca no braseiro da vida de comunidade, e você vai se reinflamar. Pega fogo de novo, reacende, reafervora, volta a graça de Deus. Assim aconteceu com Pedro, assim aconteceu com os discípulos. E vão, aqueles que eram temerosos, saem do cenáculo e vão para o centro de Jerusalém e vão testemunhar nosso Senhor, a ressurreição de nosso Senhor, e vão dizer: agora se cumpriu aquilo que foi dito pelos profetas, derramarei o meu Espírito sobre toda a criatura. É cumprimento da promessa de Deus. Oh, meus irmãos, hoje é derramado sobre nós, hoje é renovado sobre nós o poder do Espírito Santo. Nós precisamos caminhar nessa noite com o poder do Espírito, com a intensidade do Espírito, com a força do Espírito, para atingirmos a graça de Deus, pela graça de Deus, a santidade desejada por Deus, que Santa Rita viveu como mulher forte, porque recebeu o Espírito Santo, que dá força, que dá poder. Mas, meus irmãos, hoje eu quero que vocês olhem de maneira também muito especial, senão vocês vão achar que Santa Rita era uma mulher bruta, porque tinha força. Não, ela tinha toda a suavidade de uma pessoa que é ungida pelo Espírito Santo. Dois frutos do Espírito Santo que nós encontramos em Santa Rita de maneira muito especial: a longanimidade e a bondade, a benignidade. Não foi por outra coisa, mas por amor. Não foi por outro motivo, mas por ternura. Não foi por outro motivo, não foi por outra motivação, senão porque tinha profundo amor para com seus pais, profundo amor pelo seu esposo, que era tão bruto, que era tão longe de Deus, que depois converteu e depois da conversão foi assassinado. Não foi por outro motivo, não foi porque era rigorista, que pediu a Deus que salvasse seus filhos de manchar as mãos de sangue pela vingança. Foi pela ternura, pela benignidade, querer o bem, desejar o bem, fazer o bem, por ato de bondade, não por outra coisa, pela pessoa, por querer o bem da pessoa, por querer a salvação da pessoa. Deus nos colocou como cuidadores uns dos outros. Nós não temos que cuidar do outro apenas quando tiver que usar fralda, quando tiver gaga, não, a gente tem que cuidar uns dos outros. Na nossa juventude, na nossa adolescência, aqueles que são jovens e adolescentes, nós que já somos de meia idade, né? Aqueles que são de terceira idade, de quarta idade, aqueles que são do Antigo Testamento, né? Todos nós temos que cuidar um do outro. Quanta coisa ruim acontece na rua da nossa casa, porque a gente perdeu o zelo de cuidar das pessoas como se cuidava antigamente. E era por causa da fé. As pessoas tinham fé, e as pessoas tinham cuidado, tinham benignidade, tinham bondade, que a gente vê isso na vida de Santa Rita. Hoje está faltando, cada um no seu mundinho, cada um no seu muro alto, cada um se defendendo, cada um se protegendo, mas a gente deixou de se cuidar. Santa Rita não cuidou de si simplesmente, mas cuidou e zelou
porque recebeu o poder do Espírito para ser força, força de ternura. Não tem nada mais forte do que o amor, não tem nada mais forte do que a bondade. Quer desarmar uma pessoa? Seja bom com ela, seja boa com ela. Quer desarmar uma pessoa ruim, má? Seja gentil, trate bem. Devolva a maldade que vem pela bondade, pela fé. Abençoe quando for amaldiçoado. Você desarma qualquer pessoa. Não existe nada de mais forte do que a bondade. E para o mundo de hoje isso é fraqueza. Chamam de bobeira, que nós somos iludidos. Não. Inclusive hoje nasceu um grande santo da igreja. São João Paulo II nasceu nesse dia, 18 de maio. E São João Paulo II disse, quase na conclusão da sua vida: o amor me explicou todas as coisas. Porque eu contemplei como o amor de Deus chegou ao abismo da nossa miséria, da nossa pequenez. Só pelo amor eu consegui compreender todas as coisas. E ele foi capaz de enxergar tudo quanto ele viu. E São João Paulo II viu muito sofrimento e viveu muito sofrimento. Mas ele foi capaz de vencer através do amor. Assim foi Santa Rita, assim devemos ser nós também. Mas nessa noite quero convidar você, deseje o Espírito Santo, queira o Espírito Santo. Vamos pedir? Fique em pé, vamos clamar o Espírito Santo.